Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro dia de live temática que nós estamos organizando. Gostaria de dar as boas-vindas a Jeanine, ao Denison, ao Will Neroff, não sei se é assim que fala o nome, certo? A Ari, ao João Donato, ao professor André, à professora Simone, ao Micael, à professora Janaína, ao Silvio. Nós estamos aguardando o professor Wander entrar para poder a gente dar início, né? Para quem vem acompanhando as lives, nós começamos a primeira live falando sobre fármacos com a professora Eliane Campessato. Foi uma live muito interessante, de uma discussão bastante ampla. Ontem nós tivemos a presença da Tenente Coronel Sandra Regina falando conosco sobre violência contra a mulher em tempos de quarentena, né? Onde nós estamos isolados, né? Pessoas que com suspeita de Covid estão isoladas e estamos vivendo um distanciamento social. Então, foi um tema trabalhado ontem, bastante interessante também. Com essa jornada de lives temáticas, nós objetivamos popularizar e disseminar o conhecimento. Nós sabemos que em tempos normais de contato físico, de contato presencial, contato pessoal, nós temos vários meios de educação. Nós temos a educação formal, a educação não formal e a educação informal, né? E a universidade, ela trabalha baseada em 3 pilares: no ensino, na pesquisa e na extensão. A UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, ela lançou um edital que é justamente a UFAL mais conectada. E a extensão, ela trabalha deixando a universidade mais perto da comunidade. E em tempos de distanciamento social, a UFAL ela não está parada. Ela continua mantendo o seu contato com a comunidade. Como nós, do Grupo Que Ciência, trabalhamos com ensino, com pesquisa em ensino e extensão em química, e nós objetivamos popularizar e disseminar o conhecimento, o Instagram, ele é uma ferramenta, uma rede social, que oportuniza nós aproximarmos o nosso conhecimento para toda a sociedade, visto que existem várias plataformas, vários aplicativos de comunicação, que são mais formais, que as pessoas usam para reuniões, defesas de mestrado, de teses, de trabalhos de conclusão de curso. O Instagram, ele é uma rede social acessível para todos os públicos. Então, qualquer pessoa que acessa o Instagram, que entra na página do Que Ciência, por exemplo, ele pode ter acesso a qualquer tipo de debate que esteja acontecendo. Então, é uma iniciativa bastante interessante, boa, útil, a gente fazer discussões de temas científicos para mostrar a importância da pesquisa científica que é feita dentro da universidade, para a população ver que nós fazemos trabalhos de competência, que temos professores muito bons e que são temas úteis para a comunidade, para a sociedade. Então, a gente vai compreender um pouco mais por que essas pesquisas científicas elas são importantes e por que elas ajudam o nosso estado e o nosso Brasil. Certo? Fico muito feliz com a presença de vocês e estou aguardando apenas a presença do professor Wander para poder convidá-lo. Ele já está aqui. Cadê você, Wander? Agora eu entrei. Boa noite, Wander. Olá, boa noite. Tudo Como é que jóia? estão? Estamos todos ótimos. Que bom. Tem várias pessoas nos acompanhando, a professora Simone, professora Isis, professor André, vários alunos também do IQB, várias pessoas das redes sociais estão nos acompanhando. Coisa Eu falei boa. um pouco, Ander, do nosso objetivo, né, em estar propondo a jornada de lives temáticas, né? É o terceiro dia de live, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre impactos ambientais em Alagoas, né? E a gente pensou no professor Wander, né? Wander Voltero, que é professor Isso. doutor da nossa universidade, lotado no campus Arapiraca, mas por enquanto, né? Em breve ele já estará no campus Maceió. E o professor Wander, ele faz um trabalho muito rico, né? Ele tem trabalhos que envolve o complexo estuarino lagunar, né? Da Lagoa Mundaú e Manguaba. Um trabalho muito Isso. bom que a gente vai conversar sobre isso hoje. Ele tem estudos sobre resíduos cianogênicos, né, que vai conversar também para a gente sobre isso. A gente vai conversar um pouco sobre
estações de tratamento de água, do lodo que é formado. E são temas que são extremamente importantes, porque veja só, o impacto ambiental ele existe justamente devido às ações do ser humano, às ações do homem na sociedade, né? Uma coisa que eu acho interessante a gente citar, né, antes de convidar o Ander para conversar com a gente, é que a evolução do ser humano ela passa pela necessidade de conforto, pela necessidade de avanço da tecnologia. Olha, um banho quente que a gente toma é o avanço da tecnologia. TVs maiores, TVs cada vez mais fininhas, avanço na tecnologia do celular. Todo esse tipo de tecnologia, de uma roupa que a gente usa, de uma roupa de qualidade, da produção de um jeans, tudo isso causa um impacto ambiental. Só que nós não podemos pensar de maneira simplista, ou seja, vamos parar com a evolução para não causar o impacto ambiental. Não, a gente não pode pensar assim, senão a gente pararia no tempo. Então, a gente precisa pensar na evolução, pensar numa vida mais confortável, mas pensar também em cuidar do meio ambiente, em evitar esses danos e evitar meios de prevenir, né, esses impactos ambientais. Então, Ander, eu gostaria de convidá-lo, né, já agradecendo a sua presença, em ter aceito o convite, em partilhar conosco um pouco do trabalho que você realiza. Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória dentro da universidade, dentro da pesquisa, e já conversasse um pouco com a gente sobre as suas ações referente ao Complexo Lagunar, que nós temos aqui em Alagoas. Isso. Bom, Monique, estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Que bom. Bom, minha primeira live, né, dessa quarentena, então a gente está falando um pouquinho. Agradeço imensamente o convite, tá? De falar um pouquinho do nosso trabalho, o que o nosso grupo vem desenvolvendo, falar conjunto, né, as parcerias que a gente vem desenvolvendo e mostrar um pouquinho, falar um pouquinho de ciência, né, nessa live. Estou concorrendo com o Luan Santana, mas espero que as pessoas fiquem aqui, né? Então, a gente vai falar, bom, eu sou natural de São Paulo, eu fiz toda a minha formação acadêmica na Unesp, em Araraquara, então fiz graduação, mestrado e doutorado em Química lá. Sempre trabalhei com interação matéria orgânica, de solos, água, sedimentos, com contaminantes orgânicos e inorgânicos. E em 2009, prestei um concurso na UFAL de Arapiraca, passei no concurso e vim embora para cá. Então, vou completar aí 11 anos de Alagoas, 11 anos né? de Então, casa, já me considero um alagoano. E estou trabalhando um pouquinho, né? Desde o início, trabalhando um pouquinho com as substâncias úmicas. E a gente começou a trabalhar com as lagunas, né? Bom, antes de falar, eu queria falar um pouquinho que eu disse que a gente trabalha com matéria orgânica, né? E Sim. de forma mais específica, a gente trabalha com substâncias úmicas. O que são essas substâncias úmicas? Então, na Isso, fala pra verdade, gente. isso. Na verdade, a substância, todo o resíduo vegetal e animal, então as folhas que estão caindo, os animais que morrem, essa matéria orgânica, então, né, os compostos orgânicos ali começam a sofrer uma degradação, influenciada pelo clima, pela temperatura, pelo solo, né, pela água. Então, Sim. essa decomposição gera substâncias. Hoje a gente sabe que, na verdade, ela é um aglomerado de pequenas moléculas que estão atraídas por forças intermoleculares fracas. Então, essas pequenas moléculas têm uma capacidade muito grande de interagir com contaminantes. Então, orgânicos e inorgânicos. A gente trabalhou muito tempo e trabalha até hoje com metal, mas a gente trabalhou também com outros tipos de substâncias. E esses metais, essas substâncias interagem com essa matéria orgânica, com essas substâncias úmicas, o que faz duas coisas. Primeiro, nem todo metal ou contaminante que está ali, ele está disponível, né? Ele pode estar presente no sistema, mas ele não está disponível para ser absorvido por uma planta, para ser absorvido por um animal. E segundo, que rege, né, o quanto esse metal, essa substância tóxica vai ser disponibilizada para o ambiente. Então, basicamente, são esses estudos que a gente faz. Então, a gente trabalha com as lagunas de forma mais específica, né? Quando a gente chegou aqui, começou a trabalhar com as lagunas e com a matéria orgânica presente nessas lagunas, a gente começou a ver a influência, né, que a ocupação
muitas vezes desordenada ali ao redor das lagunas, principalmente da Laguna Mundaú, né? Sim. Como que isso influencia as características, principalmente do teor de metais nessas águas, né? Os nossos estudos já vêm determinando teores de chumbo ali principalmente naquela área onde você tem uma ocupação desordenada, né? Ali, eu acho que é próximo do Vergel, né? Aquela região ali Sim. da laguna. E além disso, o professor Josué, junto com o grupo do Linca, também vem determinando mercúrio naquelas regiões, né? Então, a gente também determinou cádmio. Então, esses metais tóxicos, que muitas vezes ele é lançado ou pelo esgoto, que não é tratado, né? Então, é lançado diretamente, ou seja, um aporte de algum agrotóxico, né? Porque a gente tem todo um patamar ali de plantações, a gente tem um polo cloroquímico ali próximo. Então, esses aportes de contaminantes acabam chegando à laguna, né? E aí a gente tem uma série de problemas, uma série de complicações presentes ali. Hoje, de forma mais específica, a gente vem atuando a gente quer entender um pouquinho como que é a matéria orgânica daquela laguna, porque, primeiro, essa laguna ela tem um fluxo muito grande de matéria orgânica. Por conta da maré, então, a Laguna Mundaú, por exemplo, o fluxo de circulação de águas dela é aproximadamente de 2 semanas, né? Então, essa matéria orgânica é uma matéria orgânica muito recente, que vem lá do rio Mundaú, né, lá do interior, e chega ali. Já na Laguna Manguaba, a gente tem um comportamento um pouco diferente, porque na Laguna Manguaba, a gente tem um período de recirculação de águas de 2 meses, né? Então, é um pouco diferente dessas características. Então, a gente quer entender um pouquinho como que isso vai influenciar a interação com contaminantes. Não só para a gente ver quanto tem, né? Mas tá, eu tenho chumbo naquela laguna, mas como que ele tá? Né? Como é que ele está presente? Será que ele está interagindo, está preso, ou está tendo uma forte interação com essa matéria orgânica, né? Ou não? E quais os meios a gente tentar remediar isso? Então, a gente também usa a laguna como um sistema in situ para fazer alguns estudos, como, por exemplo, de adsorção e de aplicação de novos materiais também. Isso. E é importante a gente lembrar o pessoal que esse estudo é importante porque é uma forma da gente cuidar, né, de um complexo Exatamente. estuarino, né? A gente sabe que Isso. aproximadamente 260 mil pessoas sobrevivem dos recursos provenientes dessas duas lagoas, né? Então, é Isso. um estudo importante para toda a sociedade. É uma questão socioeconômica, inclusive, que está envolvida a partir do momento que a gente luta, tenta manter esse complexo adequado, né? Isso. O, Inclusive, a população que está ali ao redor, né? Então, o isso, Josué, junto com a exatamente. Ana Catarina, está fazendo um estudo nessa população para ver qual é o impacto, né, da ocupação ali e quanto disposição que essas pessoas estão tendo. Então, isso é muito importante, a gente cuidar desse complexo que é tão único, né? O complexo Itarino Lagunar da Manguaba é um dos maiores do Brasil e ele tem características únicas, né? Então, eu acho que fazer esse esforço da gente trabalhar naquela região, de dar o retorno, é impressionante. Ô, André, eu vi também que você tem alguns estudos com resíduos cianogênicos, né? Isso, Que geralmente são bastante encontrados, esses resíduos cianogênicos, na produção de farinha da mandioca, né? Que isso, aqui em exatamente. Alagoas a gente tem aproximadamente umas 500 casas de farinha. Por que é que É. até uma das pessoas perguntaram antes de a gente entrar na live, por que é, por exemplo, que a gente produz esses resíduos durante a produção da farinha da mandioca. E se comer mandioca, faz mal, já que na produção da farinha gera esses tipos de resíduos. Na verdade, a gente tem que diferenciar primeiro que existem dois tipos de mandioca, né? Uma mandioca que é própria para farinha, que em São Paulo a gente chama muito de mandioca brava, né? E aqui é mandioca. E a gente tem a macaxeira, que é uma mandioca que é mais usual para comer, né? Cozida, enfim. Essa diferença faz o quê? Essa mandioca brava, ou a mandioca que é usada para fazer farinha, ela contém o que nós chamamos de glicosídeos cianogênicos. Essas moléculas, uma vez na hora que ocorre a prensagem para fazer a mandioca, para fazer a farinha, né? Na hora que você pega a mandioca, tritura e prensa ela,
para partir para o próximo processo de produção da farinha, ela libera um líquido amarelo, né? Esse líquido apresenta muito glicosídeo cianogênico. Aí ele sofre uma série de transformação metabólica e se transforma em ácido cianídrico, né? No Pará, por exemplo, isso também acontece. Qual é a diferença? No Pará, eles usam esse líquido para alimentação, no caso do tucupi, que na verdade nada mais é do que esse líquido que nós chamamos de manipoeira. Essa manipoeira, ela tem alto teor de ácido cianídrico, mas lá no Pará, o que eles fazem? Eles a deixam aquecendo durante muito tempo para liberar aquele ácido cianídrico. E aí não tem mais problema nenhum para se comer, né? O tucupi. Aqui em Alagoas, a gente não tem essa cultura de comer tucupi, né? Então, ele acaba se tornando um resíduo, né? Então, todo esse trabalho surgiu lá em Arapiraca, quando a gente começou, alguns agricultores da cadeia produtiva, da pele e da mandioca, nos procurou para tentar resolver esse problema. Porque o que estava acontecendo? Em Alagoas, até o ano de 2016, se eu não me engano, não era possível exportar farinha de mandioca, porque não se comprovava o tratamento desse resíduo, ou como esse resíduo era lançado. Muitas vezes, o que acontecia? Ele era lançado ou na água, né? Ou ele era lançado num rio próximo, ou na própria plantação de mandioca, né? Então era lançado lá, ou é feito tanques e era deixado lá as piscinas em fermentação. E muitas vezes era dado para complementação alimentar para os animais, daquelas pequenas casas de farinha. Na maioria das vezes, essas 500 casas de farinha que a gente está falando, elas são familiares, né? São pequenas casas de farinha, não são grandes indústrias. Então não se tinha um cuidado muito grande com isso. Quais eram os problemas que a gente tem com isso? De vez em quando, algum agricultor chegava lá na gente e falava assim, eu dei para os meus gados, mas assim, morreu 2 boi, né? 2 bois morreram. Ou, eu coloquei lá na mandioca, mas uma parte morreu. Né? Porque não se sabe o quanto se pode colocar ou como se pode colocar. Então a gente começou a estudar isso, já fazem uns 7 anos que a gente tem trabalhado com a manipoeira, e a busca nossa é tentar fornecer subsídios para que a gente consiga usar esse resíduo de forma ambientalmente favorável, né? E aí surgiram várias hipóteses, várias ideias, né? Então o pessoal do IFAO vem trabalhando muito com biodigestores, né? Então já tem um projeto com relação a isso, então é feito biodigestão dessa manipoeira e o próprio gás que é produzido é fornecido para a casa de farinha. Então ocorre uma combinação energética ali. Qual é a grande questão disso? O custo, né? O custo que se tem para implantar numa casa de farinha familiar, a gente visitou e trabalhou com casa de farinha, onde quem trabalhava eram 4 pessoas, né? Então, implementar isso era muito complicado. Então, a nossa proposta era tentar usar essa manipoeira com o mínimo de dinheiro possível, né? De uma forma rápida e tranquila e que as pessoas... e que a gente conseguisse garantir uma segurança, né? Bom, o que nós fizemos? A gente começou a fazer milhões de testes e um dos testes que a gente conseguiu foi deixar a manipoeira no sol durante 24 horas. Então, a gente foi acompanhando durante dias, deixamos até um mês lá, mas a gente viu que 24 horas já era suficiente para você diminuir o teor de ácido cianídrico até os teores aceitáveis pela legislação brasileira. E aí a manipoeira ela tem grande quantidade de matéria orgânica, potássio, micronutrientes, fósforo, que é importante para uma plantação, né? Então a nossa ideia, o nosso objetivo era deixar essa manipoeira em tanques ao sol, para não gastar, né, com relação à energia, ao sol, durante 24 horas. Com isso a gente tem uma perda de 80% do teor de ácido cianídrico, e aí esse ácido cianídrico, essa manipoeira podia ser usado ou para complementação animal ou para a própria plantação, né, de mandioca ou de outra cultura que ali que a população fizesse. Então, foi nesse trabalho que a gente começou a desenvolver, isso rendeu para a gente um livro, a dissertação de uma aluna minha, e a gente começou a trabalhar, e até hoje a gente vem trabalhando nesse sentido, tentar buscar. Hoje a gente já está aplicando essa manipoeira em cultura de hortaliças, que é uma cultura muito promissora lá no Agreste. Então,
tentar aplicar, ver qual é o comportamento. Então, agora a gente já acompanha o que isso influencia na cultura, que influencia no solo e o que influencia na planta, né? Então a gente já Quantos começa a ver alunos, isso. Wander, quantos alunos aproximadamente você tem envolvido neste trabalho? Quantos professores? Olha, desse da Manipoeira, a gente conta com uns 3 professores e mais ou menos uns 4 alunos que trabalham, né? De forma mais específica nesse projeto. Mas no nosso laboratório lá é meio que assim, todo mundo trabalha né? Todo mundo Tem trabalha. trabalho que todo mundo... Um outro trabalho interessante que você faz e que casa direitinho com como a gente começou essa live é justamente sobre água potável, né? Porque a gente sabe que todo mundo quer beber água potável, né? Só que até a água potável, se a gente não souber os danos que podem causar, o processo de tratamento da água, a gente causa um impacto grande no meio ambiente. Então, gostaria, Wanda, que você falasse um pouco por que é importante fazer as estações de tratamento, quais são as etapas dessa estação de tratamento e onde é que entra a pesquisa científica, inclusive em um processo como esse, água potável, né? Comum na nossa sociedade. Fala pra gente um pouco. A gente teve aí notícias recentemente da água do Rio de Janeiro, né? Que estava com um problema muito sério. E isso se agrava ainda mais quando a gente está num período de pandemia, né? Onde que a recomendação é lavar as mãos, né? Agora, para lavar a mão, a gente precisa ter água. E essa água ela tem Exato. que ter qualidade, né? Porque senão a gente acaba não tendo o objetivo final. Então eu acho que isso vai além dessa necessidade da gente ter saneamento básico, água de qualidade para todo mundo. Isso é primordial e que no Brasil a gente ainda não tem, né? No Brasil a gente ainda peca muito com relação a isso. Mas qual é a finalidade da estação de tratamento de água? Então é deixar ela adequada para consumo, né? Lá no Rio de Janeiro, quando surgiram essas notícias, o que as pessoas mostravam nas redes sociais? Aquela água barrenta, né? Uma água barrenta, com forte odor. Então, o tratamento de água ele serve para quê? Para a gente limpar essa água, deixar ela com as características físico-químicas próprias e ótimas do ponto de vista de legislação. Isso é importante a gente dizer, tá? Não garante que essa água ela vai estar completamente limpa, tá? Mas garante que ela está dentro dos padrões de potabilidade exigidos por uma legislação que foi Sim. feita com base em pesquisas que mostrou, ó, com esse nível de cloreto, de flúor, de cálcio, de magnésio, essa água ela pode servir para beber porque ela não vai ocasionar problema para a saúde, né? Então, vale a pena a gente pontuar essas coisas. Então, como é que acontece? Quando capta essa água, né? Primeiro, essa água ela pode ser de um aquífero. Se essa água ela é de um aquífero, o comportamento é um pouco diferente, porque a gente já não tem muita matéria orgânica presente nela, então o tratamento é um pouco diferente. Mas para a maioria das águas que a gente tem, que é tirada de rios, né? Então a gente primeiro precisa fazer o quê? Captar. Na hora que capta essa água, é lançado cal, cloro e uma ou outra substância. Ou sulfato ferroso, perdão, ou cloreto férrico ou sulfato de alumínio, tá? Essas duas substâncias, elas servem para quê? Para coagular a matéria orgânica e todo tipo de partícula presente naquela água, né? Então, essa água Sim. que a gente vê barrenta, na hora que você coloca essas substâncias, você, né, abaixa o pH, você aumenta o pH e faz com que todo esse composto, essa sujeira, essa matéria orgânica, ele decante. Então, aí depois vai para uma etapa de floculação, onde você começa a agregar os flocos e fazendo com que eles fiquem maiores. Depois você vai para o processo de decantação. Toda essa sujeira, vamos dizer que sujeira, mas na verdade é a matéria orgânica, os resíduos, Sim. tudo aquilo decanta, vai para o fundo e isso é tirado. Isso é o primeiro resíduo que aparece, que é o resíduo do lodo do processo de decantação. E vai Tá? para onde Então ele esse é o lodo. lodo, Wander? Esse é o problema. Bom, mas antes deixa eu só acabar de falar o processo. Então a Certo. gente já tem o primeiro resíduo, que é o lodo. Depois da decantação, essa água já mais limpa, ela passa por um processo de filtragem. Wander, por que a gente não filtra antes? Ué, porque a gente ia saturar esses filtros com muita rapidez, né? Não ia render do ponto de vista econômico. Então, depois que passa pelo processo de filtração, aí adiciona o cloro e o flúor, que no Brasil é adicionado cloro e flúor, ajuste o pH dessa água,
e pronto, aí essa água é distribuída para a população. Esse lodo, que é o primeiro resíduo que é gerado nesse processo, até então ele era um resíduo que era armazenado próximo a essa estação de tratamento, ou muitas vezes ele era lançado no próprio rio aonde aquela cidade captou água, né? O que era um problema maior ainda. E a gente tem um problema por quê? Porque a gente tem ou ferro e alumínio incorporado a esse lodo, né? E esse ferro ou alumínio, ele é o metal tóxico, né? Então essa é a grande questão. Não se sabe ainda como diminuir, porque vários estudos mostram outros tipos de floculantes, mas nenhum tem, do ponto de vista econômico, porque isso é importante, né? E do ponto de vista de floculação mesmo, uma intensidade tão boa quanto essas duas substâncias. Aqui em Maceió eu não sei, que a gente não trabalhou aqui ainda, mas em Arapiraca, que é a água do Rio São Francisco, aquela água ela é tratada com sulfato de alumínio, né? Então a gente tem um lodo com alumínio. E aí também a gente começou a trabalhar, ver, peraí, mas se essa água... Eu estou arrumando aqui, gente, que eu fiz uma armadilha para a câmera. Esse lodo, né, ele é rico em matéria orgânica. Porque, na verdade, o que você está tirando ali daquela água? Matéria orgânica. Matéria orgânica. E lembra que eu falei que a matéria orgânica é uma coisa que a gente é importante, que a gente gosta de trabalhar com a matéria orgânica porque ela tem muitas funcionalidades. Então, a gente começou a ver estratégias. Então, existem grupos, por exemplo, que fazem tijolo com esse lodo, né? E aí passa para populações mais carentes para fazer casas com baixo custo. Existem gente que faz calçamento de rua, né? Então, também são processos. O pessoal da engenharia trabalha muito com isso. Ótimo. Mas existe também a nossa, o que é o que a gente busca mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que é aplicar na agricultura, né? Então, apesar desse lodo ter muito alumínio ou muito ferro, dependendo do tipo de tratamento que você tem, ele tem muita matéria orgânica, ele tem muito micronutrientes, né? Micro e macronutrientes, cálcio e magnésio principalmente. Então, ele é muito bom para uma cultura. A grande questão é, será que esse alumínio, na hora que eu colocar ele no solo, ele influencia? Será que ele vai ficar disponível, né, para a planta? Será que na hora que chover, esse alumínio ele não vai ser lixiviado, vai atingir o lençol freático ou vai atingir o rio ali próximo? Então, é essas coisas que a gente estuda, né? Então, a gente já aplicou, por exemplo, em hortaliças, já aplicamos em milho, a gente já viu que o crescimento é adequado. Quando a gente analisa essas substâncias, essas plantas, a gente não vê alumínio em quantidades problemáticas. O coentro, ele é filtrador de alumínio. Então, no caso, se eu quero cuidar, pegar esse lodo e tentar tirar o alumínio dele, usar na produção de coentro é interessante, é importante. Claro que a gente não vai comer o coentro depois, porque ele tem alumínio, mas a gente consegue limpá-lo um pouquinho mais. Então, são essas tecnologias que a gente vem trabalhando e vem tentando buscar. Claro que, assim, hoje, se você me perguntar, Wander, posso usar nisso? Ainda é muito complicado a gente dizer, sabe? É muito complicado, mas a gente já tem dados suficientes para mostrar um uso promissor desse lodo, tá? Um uso promissor. Ô, Wander, qual a sua opinião em relação à influência da pesquisa científica em processos como esse, nesses estudos que você faz? Fundamental, né? Eu acho assim, nesse período de quarentena que a gente está vivendo, esse período louco, cada vez é mais importante e isso está ficando cada vez mais notório a importância da pesquisa, né? Exato. Sem as pessoas que estão pesquisando, que estão trabalhando aí com o coronavírus, a gente não ia conseguir tentar superar isso, né? Então, assim, a pesquisa científica, eu acho que ela é fundamental. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem a atenção que a gente mereceria, né, para essa pesquisa científica. A maior parte da pesquisa no Brasil é feita pelas universidades federais ou universidades estaduais, então as universidades públicas, mas a gente não tem um incentivo e um aporte financeiro adequado, né? Acho também que a universidade ela tem um papel fundamental para tentar resolver esses problemas do ponto de vista de extensão, né? Porque a gente tenta buscar e tenta resolver esses trabalhos. A gente cai numa outra problemática que eu acho, que é
muitas vezes o setor produtivo ele quer resposta rápida, né? E a ciência, infelizmente, não é tão rápida como a gente gostaria. Muitas vezes por Porque são falta de etapas, né? investimento, São né? etapas. São etapas. Todo método científico exige isso. Então, eu acho que isso... Então, muitas vezes a gente ouve, né? Que a universidade não colabora, e isso eu fico bem triste, porque eu acho assim, muita gente trabalha com a extensão, mostra o impacto da universidade, agora não é, a gente não tem os laboratórios, né, e o dinheiro suficiente para que isso ocorra da maneira que a gente gostaria e mais rápida possível, né? Então eu acho assim, o papel é fundamental e o que falta hoje é investimento nesse tipo de pesquisa e nesse tipo de junção da universidade com a extensão e com a comunidade. Nós temos a pergunta do Denison Carmo, Wander, que ele faz a seguinte pergunta. A manipoeira substitui o adubo na plantação? Substituiu. E nas duas vezes, a gente fez dois experimentos. Primeiro com a hortaliça, então a gente pegou a manipoeira, colocou essa manipoeira em doses diferentes, né, para ver qual era o impacto das doses. A gente testou em alface e testou em rúcula. E foi acompanhando no período da produção. O que acontecia? Concomitantemente, a gente fez isso com adubação mineral, a convencional, que a gente chama de convencional. Então, a gente viu quantidades apreciáveis, né, de nutrientes nessa planta. A gente só observou, isso é engraçado a gente falar, a gente observou que se a gente colocar muita manipoeira, a gente mata a planta. Né? Então, não é colocar... E aí eu acho que toda vez que eu vou para uma reunião de APL, é o que eu falo para os agricultores. Eu falo, gente, não é porque tem que colocar manipoeira que é colocar muita manipoeira, porque muita manipoeira também é Fala pra gente prejudicial. o que é reunião de APL. Ah, pronto. Bom, a APL, ela é o arranjo produtivo local, né? Então, no estado e no Brasil, a gente tem muitos arranjos produtivos. Ele é muito fortalecido pelo SEBRAE, né? Então, esses arranjos produtivos locais é uma junção de pequenos agricultores, geralmente, que se unem para buscar estratégias, buscar financiamento, né? E uma das APLs mais fortes que a gente tem aqui no estado é a APL da mandioca, né? Então, é nessa APL que eu trabalho de forma mais específica e agora eu estou trabalhando um pouquinho com a APL das hortaliças também. Então, eles têm reuniões. Então, eu já fui em várias reuniões onde eu apresentei o projeto. Depois isso virou um livro, né? Esse trabalho. Então, esse livro foi fornecido até essa população, até os agricultores. Então, é o retorno, né, que a gente mostra. Então, assim, ó, a manipoeira, ela substituiu o adubo? Substituiu, funcionou, mas não é qualquer uma que você pode colocar. E aí entra o papel da pesquisa, né? Da gente saber exatamente o quanto que eu vou colocar. Se eu colocar pouco, eu não vou ter o que eu desejo. Se eu colocar muito, eu também não vou ter o que eu desejo, porque eu vou ter um problema. E antes não, era lançado, né? Sem nenhuma preocupação. Sim. Então era aquela coisa de tentativa e erro. Ó, vou lançar, vou ver o que acontece. Né? Numa casa de farinha pequena, numa população carente, então isso é muito problemático. Então a gente dá subsídios para diminuir isso. Hoje, por exemplo, esses dados estão claros comigo, que eu trabalhei nos dados do último artigo essa semana, e a gente viu, por exemplo, que a melhor dose de manipoeira para hortaliça é 26 miligramas por hectare, né? Então é essa quantidade aí que a gente tem trabalhando, então aí tem que fazer os cálculos de área e tal, para a gente conseguir aplicar. Claro que os estudos que a gente faz são estudos mais controlados, então são em casa de vegetação e são em vasos, né? Onde a gente tem que controlar tudo. A partir de agora, a nossa busca é tentar aplicar isso em larga escala. Então, é pegar um Tem, agricultor, uma casa tem de agricultores farinha que já e usam. aplicar. Já usam. Já usam. O Wander, o Denison quer saber qual o nome do livro e se ele está disponível online. Já é uma pergunta da Dep Fernandes. Está sim, ele está disponível e depois eu mando o link para vocês. Pronto, a gente Ele chama disponibiliza. resíduos cianogênicos em casas de farinha. Né? Pronto. Porque tem uma coisa interessante também. Essa área onde fica essas casas de farinha, ela é uma área sujeita à desertificação, devido ao clima. Né? Então é uma área que você tem pouca água, né? Então é no Agreste ali, sertão. Então é uma região Sim. onde você tem pouca água e você tem um impacto na água e no solo. Então o livro tem esse enfoque também de buscar estratégias para essas áreas
sujeitas à desertificação. Depois você passar o link pra gente, a gente coloca na bio do Instagram É, do Que Ciência, certo? ótimo, Ô, ótimo. Wander, mudando um pouquinho de assunto e não mudando tanto, nós estamos vivendo um período de distanciamento social, né? As pessoas estão mais tempo em casa e, consequentemente, elas produzem mais lixo doméstico. Então, qual o Exato. impacto que nós temos no meio ambiente nesse período? Você sabe que a gente estava conversando um pouquinho sobre isso e a grande questão eu peguei uns dados em São Paulo. Em São Paulo, 50% do lixo que eles chamam de lixo urbano, que é aquele da rua, né? É aquele lixo de restaurante, ele diminuiu 50% nesse período de Nossa, pandemia, né? Isso é bom, só que aumentou em 25% o lixo doméstico e aumentou ainda 25% o lixo reciclado, que é uma boa notícia, né? Porque as pessoas têm casa, estão em casa, é, muitas vezes têm mais tempo, conseguem reciclar, né? O que eu acho importante a gente falar é a gente pensar também nos trabalhadores que recolhem esse lixo. Porque o recolher esse lixo, ele é um serviço essencial, né? Por questões de saneamento básico e questões lógicas, então ele não pode ser paralisado. E muitas vezes, em cidades, a gente não tem a coleta seletiva, né? A gente não tem a possibilidade de fazer essa coleta seletiva. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente coloca o lixo na rua e vem, né, os trabalhadores que trabalham com reciclagem pegar as coisas sim, que são mais apreciáveis. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho é nesses trabalhadores também, sabe? Que estão passando por uma situação difícil. Então, eu acho que, primeiro, aquele lixo que a gente acha que pode ser problemático, que não é reciclável, que não vai contribuir, deixar numa sacolinha diferente, escrever, não pegar, sabe? Coisas desse tipo, sim. eu acho que já facilita. Outro dia eu estava conversando com um desses trabalhadores aqui na minha rua e ele falou justamente isso. Ele falou, ó, quando você coloca uma sacolinha, não mexa, né? Ou você coloca outra cheia de latinha, ele não vai mexer naquele lixo que pode causar dano a ele, né? Então ele também já está com essa consciência. Então eu acho que fazer essa diferenciação. O bom é que o número de lixo reciclado tem aumentado, né? Que a gente consegue fazer isso Isso com é mais bom. tranquilidade, sem agitação, né? E o lixo urbano. Mas, volto a dizer, esse período da quarentena ele é um período muito único, né? Não acho que isso vai vigorar para sempre, né? O que não vai. E os hábitos também não irão. Então, Uma essa é a notícia não grande tão questão. positiva, né? Entendeu? Eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para criar pequenos hábitos, talvez. Então, eu acho que hábito, por exemplo, de reciclar o lixo, de colocar um lixo separado naquela cidade, por exemplo, aqui onde eu moro não tem coleta seletiva, mas eu tenho esses trabalhadores, né? A gente tem aqui na rua esses trabalhadores Sim. que fazem essa coleta para reciclagem. Então, por que não já fazer essa separação, né? Básica. Então, eu Isso em acho que casa esse mesmo. hábito, se a gente conseguir fazer isso, já está de grande tamanho, né? Maravilha. A gente tem a pergunta aqui do Micael Paes. Ele faz a seguinte pergunta: em relação à contaminação das manchas de óleo nas regiões litorâneas, ainda estão sendo investigadas? Você sabe alguma coisa, Wander, sobre isso? Estão. Tem um grupo da UFAL, inclusive, mas é um grupo com vários pesquisadores. Na época que surgiu o problema das manchas de óleo, a FAPEAL, junto com o CNPq, lançaram editais de emergência, e esses editais era para aqueles grupos que trabalhavam de forma mais específica, né, para tentar elucidar esses problemas de óleo. E aí a gente. Então, tem grupos na UFAL que já estão fazendo esse tipo de trabalho, que fizeram essas coletas e agora estão fazendo análise para ver o que é, que tipo e qual o impacto disso, né? Eu não lembro quando foi que surgiram, mas eu lembro que acho que foi setembro, agosto, não foi? Que surgiram os Foi. óleos, as manchas? Para vocês terem uma ideia, eu já tenho notícias que até semana passada, na Barra de São Miguel, por exemplo, esses óleos, essas manchas ainda tem. Não na água, mas na hora que entra na água, né? Ela está Você já sai no com a mancha, sedimento. né? Já está no sedimento, exatamente. Né? Então, o que é isso ao redor, daqui a alguns anos, né? A gente tem mostrado que essas substâncias, principalmente essas orgânicas, elas vão liberando os contaminantes com o tempo, né? Então,
aqueles animais que estão vivendo ali. Então, existem grupos da biologia que trabalham de forma mais específica com a bioacumulação e a contaminação desse óleo, né? Ô, André, para a gente finalizar a nossa live, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal que está em casa. Os cuidados em relação ao meio ambiente mesmo, ao lixo produzido. Deixa um recado para a gente em relação aos impactos ambientais. Bom, eu acho que a gente primeiro tem que se cuidar muito, né? Então, fique em casa, a gente fica Fique em em casa. casa, fica em casa. A gente tenta, né, diminuir. Hoje eu tive que ir no mercado, por exemplo, e eu já vi em vários mercados que só está entrando uma pessoa por família, né? Eu acho essas Isso. atitudes, essas ações favorecem, né, e fortalecem. Dentro de casa, do ponto de vista ambiental, eu acho que a gente tomar o cuidado com esse lixo, né? O que a gente está fazendo, como é que a gente está tratando, e pensar um pouquinho nessas pessoas que estão coletando o nosso lixo, né? A Imagina a nossa professora está cidade comentando aqui, nessa. ó, que é importante limpar o quintal, viu, gente? Isso, limpar o quintal. Importante mais ainda, não colocar fogo no lixo, né? Eu ainda vejo muito as Sim. pessoas que guardam o lixo em casa e depois colocam fogo. Então isso é muito problemático, porque na hora que você queima esse lixo, o resíduo que fica, ele é muito mais tóxico. A gente está recebendo aí a época de chuva. Essa chuva, ela vai lixiviar esses compostos para o lençol freático, para um rio. Então, assim, claro que não. Wander, o meu lixo que eu queimei aqui na minha casa vai impactar o meio ambiente. Estou me perdendo aqui, peraí. Esse lixo que está aqui na minha casa, ele vai impactar, eu vou destruir o meio ambiente com isso. Não, não é isso. Mas você é um cidadão que faz parte de um todo. Então, isso tem que ser feito. Se cada um cuidar do seu, a gente já começa a diminuir essa questão, né? Então, eu acho que a questão do lixo hoje é muito importante. É importantíssimo. Eu queria só fazer uma pergunta assim, a gente quando vai ao supermercado, se a gente for pensar em questões de impacto ambiental, isso influencia na escolha do produto que eu vou comprar? Influencia, claro. Então, eu acho que a questão de qual é a embalagem que você está comprando, o quanto de material que você está comprando é reciclável ou não é, né? Ou se a gente, claro que na nossa vida moderna, o número, a quantidade de lixo, de resíduo, como você disse no início, ela aumenta, né? Não tem como, né? A questão é o que a gente faz com isso? O que a gente trata esse lixo, né? E aí é nessas questões que eu acho. Então, se você tiver a sua sacola, leva a sua sacola higienizada de casa, Exato. Os né? supermercados até disponibilizam as sacolas maiores, mais resistentes, pra você comprar e tá sempre com ela, né? Exatamente. Então, eu acho assim, são pequenas ações que ainda no Brasil a gente está caminhando, né? Em outros países, por exemplo, você já nem acha sacola de supermercado, né? Alguns supermercados aqui no Brasil já começam a cobrar, o que já é um processo de parar de utilizar essas sacolas ou usar sacolas só biodegradáveis. Mas eu acho que isso é hábito. Hábito é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia para virar hábito, né? Então é se esforçar todo dia para que aquilo vire um hábito na sua vida, né? Não é simples, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Todo dia eu vou lembrar, não. Mas deixa uma sacola no carro, deixa uma sacola em casa, né? Isso. Então fazer essas coisas ajudam. Escolher mesmo a mudança de hábito, né? Decidir por ela, Isso. né? E uma coisa, Monique, que eu queria dizer também é o seguinte: muitas vezes a gente tem visto muita notícia. Eu gosto muito de rede social, né? Então eu acabo ficando muito tempo em rede social e vendo notícias. E a gente vê muita notícia assim. Acho que todo mundo aqui já viu, ó. Em Veneza o canal tá limpo. Na China já não tem mais poluição, né? Gente, isso é resultado dessa parada brusca que o mundo todo teve, né? Não Exato. significa mudanças de hábitos. Não significa que quando tudo voltar ao normal, porque vai voltar, que as pessoas vão mudar totalmente, né? Não significa isso. Até eu estava lendo um artigo que falava qual o impacto disso no aquecimento global. Então, essa parada de produção industrial, essa parada dos carros nas ruas, né, do uso de combustíveis fósseis, como que isso influencia? Do ponto de vista de aquecimento global, muito pouco. A gente está falando de um espaço muito curto dentro do tempo para a Terra
não são 6 meses que vai fazer diferença, né? Claro que diminui, mas momentaneamente. Então, eu acho que não é mudança de hábito. Porque já vi muito notícia assim, o mundo está salvo, né? Porque a gente tem pandemia, todo mundo em casa, poluição da China diminuiu. Não, gente, não é. Não... Isso é apenas reflexo de uma mudança de hábito forçada, né? Não consciente. Então, eu acho que Exato. essas questões são importantes. E cada vez mais a questão de saneamento básico, né? Então, a gente viu, por exemplo, na Índia, eles ficaram, né, apavorados, e claro, por questão de saneamento básico. Mesma coisa que no Brasil. Muitas cidades a gente não tem saneamento básico, a gente não tem água para lavar a mão, né? Exato. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito bem, cada vez mais é importante, e hoje está mais importante ainda, né? Espero que os nossos governantes aí se atentem para isso, para a importância disso, e invista, né, dinheiro nisso. Exato. Que ótimo, André. Estou muito feliz pela sua participação, uma contribuição excelente. O pessoal elogiou bastante aqui pelos comentários, não sei se você foi acompanhando, Vi mas o alguns pessoal aqui. gostou bastante. Então, gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade em estar conosco e compartilhar o seu conhecimento com toda a comunidade. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Alagoas, à Pró-Reitoria de Extensão, ao Instituto de Química e Biotecnologia, a presença de todos que vieram discutir conosco, fazer perguntas ou até só assistir para ter um pouco mais de conhecimento, a presença dos professores. Amanhã nós teremos uma próxima live, também às 20 horas da noite, com o professor Fernando Pimentel, do Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, onde a gente vai conversar sobre tecnologias na educação. Então, vai ser uma live também bastante interessante. Então, esteja conosco para a gente conversar um pouco mais e compartilhar ideias dessa maneira assim, informal e descontraída. Então, Isso. obrigada a todos e até amanhã. Obrigada, Wander. Obrigado, Monique. Parabéns por essa iniciativa do Que Obrigada. Ciência sua, de produzir essas lives. Eu achei extremamente interessante. Eu acho que faz um pouco a gente tá na rede social, todo mundo tá na rede social, mas falar um pouquinho de ciência, de coisas do cotidiano e mostrar a Isso, importância da universidade, né? Então, isso. principalmente nesse período que a gente vive, né? Que ela é tão atacada. Então, muito Exato. E de uma obrigado, maneira mais Monique. leve também, né? De uma maneira não tão formal, Exatamente, né? Muito bom, não tão formal. descontraído. Muito obrigado pelo convite. Estou acompanhando as lá, assisti ontem, quero Isso, assistir as próximas. Obrigado a todos os amigos que assistiram, né? Agradeço muito, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem entrar em contato comigo. Os artigos do professor Wander a gente vai disponibilizar na bio, né? Do Que Ciência. Todos os trabalhos dos Isso, professores que estão conversando conosco, a gente está disponibilizando no dia da live, no dia seguinte, para que todo mundo possa ter acesso. Tá bom. perfeito. Muito Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. pessoal. Obrigada também.